Olá, pessoas. Bem-vindos a mais um grupo de estudos do Seminário de Zolicon. Hoje nós teremos a facilitação do estimado Enzo sobre os protocolos do seminário de 2 e 5 de novembro de 1964, das páginas 685 a 698, se não me engano. É 600 e pouco a 600 e pouco. Deixa eu ver aqui. A 609 é até a 698. E a 685. É. É isso aí mesmo, tá certo. Bora lá. Bora lá, boa noite, gente. Em primeiro lugar, boa noite, Guilherme. Muito obrigado por essa introdução maravilhosa. Bom, gente, vamos lá, vamos começar a facilitação. Meu nome é Enzo, sou formado em psicologia. Me apresentando aqui no meio do curso já, curso entre aspas, né, do grupo de estudo, da dupla de estudos. É verdade, a gente não se apresentou lá no começo, né? Pelo menos eu não lembro. Apresentou? Bom, enfim, vamos lá. Deixa eu só dar uma abrida aqui, só para dar aquela iluminada na mente e ver o que foi que a gente leu, né? Ah, tá, ele começa falando lá de Sócrates. O que mais que ele fala? Deixa eu ver aqui, se eu dar só uma olhada só para clarear a mente. Tá, ele falou algumas coisas do que a gente conversou aquela questão da existência, né? O que é a existência propriamente dita. Aí a questão da ciência natural também. A questão do tempo, legal. Tempo em relação. Tá. Então vamos comentar, né? É uma leitura bem crítica essa, né? Propriamente dita ciência natural, né? E qual que é a crítica, né? No fim das contas, a crítica é justamente a questão do pensamento que é configurado a partir da ciência natural. O que é a ciência natural? Né? É justamente uma questão que ele realmente coloca, né? Se a gente tem essa dúvida, é uma dúvida que ele também tem, e é importante ele ter como filósofo, né? Se é que pode se dizer isso. Ele é filósofo, né? Lógico que pode dizer. Enfim. Então, o que é natureza, né? A gente tem esse costume de falar as palavras sem nem saber o que elas significam, só porque já está, como é que é? Caiu em aceitação, né? Uma coisa assim, acceptio. E aí ele vai falar dessa questão do conceito como aceitação. Não sei se eu entendi bem, mas talvez seja isso. Toda vez que a gente aceita uma teoria, a gente coloca uma teoria ou algo do tipo assim, a gente está entrando em uma aceitação dos fatores, né? Em um certo conceito, em uma certa organização de palavras. Então, que nem ele vai colocar a questão da física, né? Que a física tenta, de alguma forma ou outra, organizar os cálculos ou a observação da natureza ou de tudo mais, né? E ele até faz uma crítica que não sabe se isso é algo que realmente um dia vai acontecer. Aquela questão lá da teoria de tudo lá do Stephen Hawking, né? Que um dia vai chegar num cálculo assim, acabou. Não tem mais o que fazer na vida, acabou. Achou o cálculo de tudo. Então ele faz justamente essa crítica à calculabilidade das coisas, né? Ele não fala diretamente sobre isso, mas dá a se entender, né? E aí por que ele fala isso também? Ele fala isso porque ele vai falar de Newton e de Galileu Galilei, né? Como nosso pensamento hoje em dia, após Newton e Galileu, eles são, de uma certa forma, constituídos pelas próprias teorias dele como físicos de objetos materiais concretos, não conceitos
mas de realmente materiais. Então, de alguma forma, a questão da causalidade, né, que ele vai falar, quando caiu a maçã sobre Newton, a preocupação dele não era nem que era uma maçã, nem que era uma árvore, nem que era uma cabeça, mas sim o cálculo entre a queda e a distância, né, que ele vai falar lá. Então, ele cria uma relação de causalidade. Aí eu vou explicar um pouco do que eu entendo, né, isso na questão do ser humano. Porque quando você observa, né, uma causalidade, tipo, dou um soco na madeira, a madeira quebrou. Se eu der um soco na madeira, não vai quebrar, né? Mas imagina que uma pessoa forte dê um soco na madeira, ela quebra. Isso é uma relação, de certa forma, causal. Mas, aplicando aí na psicologia, né, que é algo que até, às vezes, angustia um pouco, né? É como manter essa relação de causalidade para fazer um cálculo da, da vida da pessoa, da história da pessoa, enfim. Não é diretamente o que Heidegger entra, mas falando um pouco do que eu penso, né? Então, como é que a gente começa a partir de um negócio de física, de materiais concretos, aí a gente começa a colocar isso no entendimento de uma coisa tão abstrata que é a mente, o pensamento, os conceitos das coisas, né? Como é que a gente faz um negócio desse? E é um negócio assim, que é apenas aceito, né? Na ciência natural, de uma certa forma. Deu-se a entender que era isso, né? Se uma pessoa te bateu, você fica com raiva, e esse é o movimento natural do ser humano, né? Relação de causa, enfim. E como, né? Como é que a gente chegou nisso? Justamente pelo que a gente falou agora. Mas que é algo que, se a gente observar no dia a dia, não faz sentido nenhum. Se você colocar num gráfico, talvez faça sentido. Como assim colocar num gráfico, né, Enzo? Vai ter lá o gráfico assim da maioria, né? A maioria das pessoas vão ficar com raiva se tomar um soco na cara. Sim, provavelmente vão ficar, realmente. Mas o ser humano, ele de certa forma, ele é infinito nas suas possibilidades, né? Infinito entre aspas. Não dá para também se calcular o limite, mas enfim. Então, como é que a gente vai colocar essa relação de causalidade em questões tão abstratas, né? Talvez eu não tenha dado o melhor exemplo do mundo, mas só para a gente pensar, né? Que nem, por exemplo, o Buda, né? Quando o Buda ou foi Jesus? Não, acho que foi Buda mesmo, o monge chegou lá e cuspiu na cara dele do nada, assim. E aí os outros discípulos ficaram tipo, cara, mas você tá. Calma aí que eu tô perdendo o meu pensamento aqui. Cara, você vai deixar ele cuspir na tua cara, assim, tipo, como assim, velho? Aí o Buda ficou lá, tipo, tranquilão. Aí no dia seguinte o cara chegou, pô, mano, eu cuspi na tua cara, você não fez nada? Que, que Cacildes é esse, né? Pra não falar palavrão. Aí Buda agradeceu, o cara falou, mano, eu descobri que eu não tenho mais raiva, velho. Você cuspiu na minha cara. Obrigado por ter me proporcionado vivenciar isso, né? De saber que eu não sinto mais raiva. Então, por que eu falei isso, né? Por conta dessa relação de uma calculabilidade a partir de causalidade, né? Então, a gente tentar generalizar o ser humano de uma forma que, observando um grupo, a gente vai sempre conseguir aplicar o mesmo pensamento, vai sempre saber como eles vão se comportar e afins. Como eu já falei no último encontro também, que o Guilherme facilitou, isso às vezes pode ser aplicado realmente, né? Por uma certa, talvez, previsibilidade do movimento do ser humano. Mas é imprevisível, né? Enfim, vamos ver mais algumas coisas legais para se falar. Aí ele vai falar da questão do tempo também, né? Não, enfim, vamos lá. Ele vai falar tempo onde, né? Como assim tempo onde? Dá para falar onde tem tempo? Onde é que está o tempo das 22 horas? Não é um espaço, né? Tempo. Se bem que entrei num pensamento depois, mas depois eu falo. Ele vai falar que não é um espaço,
E aí, o que ele vai falar de tempo? Que tempo é relação. Então, ele é sempre um a partir de onde, né? E um a partir de onde que às vezes também se repete. Então, meio que o tempo ele não existe. Aí ele vai chamar até um negócio lá de falar que, de certa forma, uma conceituação esdrúxula. Achei engraçado ele ter falado isso. Mas onde é que mora o tempo, né? Você olha para o relógio, aí você vê lá que está 10 horas. Mas o que significa isso? Então, o relógio está apontando lá e, tipo, 10 horas? Como assim, velho? O pessoal vai ouvir eu falando assim, ninguém vai entender nada, né? Tipo, 10 horas, cara, você não vê no relógio. Mas, tipo, onde que tá 10 horas? Ah, mas 10 horas é a passagem do Sol uma vez, a Terra que roda uma vez em torno do Sol, né? Acho que é isso. Ou em torno de si mesma, enfim. Em torno de si mesma, né? Em torno do Sol leva um... Enfim, não sou das físicas. Mas é mais ou menos que é isso o tempo. O tempo é um cálculo de quantas vezes a Terra dá uma volta em torno do Sol e em torno de si mesma e afins. Daí você vai falar, tá, 10 horas. O que isso significa? Basicamente, não significa muita coisa, né? Mas enfim, o que significa cada um que vai falar. Mas ele vai falar da questão de que 10 horas, quando você for falar que é 10, quando você for ler uma coisa que é 10 horas, se não for 10 horas, não são 10 horas para você. Então tem sempre 10 horas a partir de onde, né? Ontem às 10 horas. Então é a partir de hoje, eu sei, né, tomo como referência o hoje, como uma percepção do tempo num espaço passado. E aí ele vai falar outra coisa também que a gente já conversou, eu e o Guilherme, que eu achei interessante, ele vai desenvolvendo e achei bacana. Que é a questão do presente, né? Ele vai falando, presente. E aí ele começa com um conceito de presente, aí depois ele já vai colocando meio que presente como sendo um constante futuro e um constante passado também. Meio que vai colocando isso. Mas enfim. Basicamente, o todo dessa leitura, né, é fazer essa crítica ao pensamento da ciência natural, como se o tempo fosse o único, né, como se o tempo fosse o único, e aí ele faz uma crítica colocando a questão da percepção do tempo, que ele não desenvolve, mas tem algo a ver com a forma que a gente percebe o tempo, talvez algo como em momentos de ansiedade você percebe o tempo de forma mais rápida, em momentos de depressão, não posso afirmar isso, mas você percebe o tempo passando de uma forma mais lenta, ou momentos de concentração você percebe passando de uma forma mais lenta, ou mais rápida, não sei, sou perito em tempo. Mas, enfim, ele faz essa crítica, né, ao tempo calculado, a volta que o Sol dá na Terra, ou Terra dá no Sol, e o tempo que a gente percebe, né? Embora ele não fala sobre a questão de percepção, mas é o tempo perceptível. Mas é isso. É um pouco disso que ele fala. Obrigado, Enzo, pela Nada. facilitação. Eu acho que o que mais me interessou nesse capítulo foi o trabalho que o Heidegger tem de colocar para a gente, né? Que tudo que a nossa orientação ela é sempre a partir do momento que nós estamos, né? O momento do agora, né? De certa maneira, não é apenas que só o agora existe, né? Mas é a partir do agora que o passado e que o presente se estruturam. Porque não há outro momento além desse. É. Meu, tem muita coisa legal nessa leitura. Muita coisa que eu fui achando legal. E aí é muita coisa legal para falar também. Eu peguei um pouquinho do que eu me lembrei mais, mas tem muita coisa legal. Ele vai falar sobre o comportamento humano, né? Que foi tipo uma tentativa de
transformar o ser humano em ciência natural. Como se os comportamentos fossem todos calculáveis, e aí, tipo, você... Não sei se ele está falando necessariamente de psicologia comportamental, mas você aplica certas metodologias para que, tipo, o comportamento mude, as sensações mudem e afim. Bom, não é algo assim de 100% inaplicável. Se existe aí é porque funciona de alguma forma, né? Mas trabalhando no universo de Heidegger é algo questionável, né? Porque no fim das contas isso que é filosofia, é colocar em questão, né? E aí nesse ponto esse tipo de psicologia do comportamento não valoriza muito a questão de colocar em questão, mas já na aplicabilidade. Então, uma ciência que é tão nova como a psicologia, né, é algo muito novo, parece que tipo já tem conceitos assim totalmente estruturados, já tem uma forma de resolver esse tipo de comportamento, esse tipo de soluções, e é isso, não se questiona. Já tá a fórmula aqui, já tem o livro de receita, e vamos que vamos. É quase um sempre buscar além, sabe? É como o próprio Heidegger introduz, né? Usando aquela metáfora, não, aquela parte do sofista que o Sócrates fala, né? O difícil é, porém, dizer o mesmo, e o que é mais difícil é dizer o mesmo sobre o mesmo, né? Se manter naquilo que é questão sem dar passos à frente. Por que isso quer dizer, né? Porque se você não se manter junto ao mesmo, você cai no pressuposto. Se você pressupõe que você entendeu aquilo e você parte para frente, sabe? Por isso que ele fala, né, lá para frente, que não se mostra o que é a teoria, mas simplesmente não se experimenta dentro do que é delineado pela teoria. Ora, porque se você pressupõe algo, você vai sempre se mover dentro daquele pressuposto. E tudo que vier em seguida tem aquele pressuposto de base. Você nunca vai sair da sua linha de questionamento, se podemos dizer isso, né? Porque, ué, você não está questionando o fenômeno inteiro, você está dando passos mais largos, né? Assim, né, ele fala que, então, a ciência natural, ela não se dedica ao conhecimento da natureza, né? Mas sim o domínio dos efeitos. Ou seja, o que fazer para gerar tal resultado, né? Ou, de certa forma, né, que resultado e como podemos replicar isso, né? Que é aquela questão dos testes, você por acidente descobre alguma coisa e depois você tem que explicar, né? Como que aquilo se deu. Isso me faz lembrar muito, né, a questão que nós temos hoje da depressão, da ansiedade, da doença mental, que é a questão do desequilíbrio neuroquímico, né? Ora, acidentalmente se descobriu que tais substâncias no cérebro diminuem a depressão. E aí se criaram essa teoria, né, do desequilíbrio químico. Ora, como que isso funciona, né? Você, você por acidente, descobre um efeito e cria uma hipótese para justificar esse efeito, né? O que até hoje não é extremamente comprovável sem nenhum questionamento, né? Essa é uma hipótese cheia de furos, porque os químicos, né, que são desbalanceados entram em conflitos. E se você aumentar um, o outro diminui, aí causa depressão. Mas se esse tal remédio diminui esse e a depressão diminui, aí fica assim, então algo de certo não está errado. Uma bagunça, né? É. E é muito, muito interessante isso. Tipo, a gente tem um problema e essa é a receita pra gente solucionar. É tipo um tiro. Pra onde que a gente vai agora? Tipo, tem um problema.
Não se sabe se aquilo realmente é um problema, né? Muitas patologias, entre aspas, que eram consideradas patologias antes, hoje em dia já não são questões de patologia, são transtornos e afins. E aí, tipo, que nem, por exemplo, a homossexualidade, né? Antigamente é patologia. Então, imagina, a ciência dando um tiro assim para curar a homossexualidade. Eles não se colocaram em questionamento no começo se aquilo era uma patologia, se era a forma que a pessoa nascia, ou se era aquilo ou aquilo. Eles já calcularam que, tipo, mano, se é estranho, se é diferente das pessoas, se gosta de um órgão genital que não tem nada a ver. Então, vamos calcular, dar hormônio, dar isso, daquilo. E a mesma questão da loucura, né? Ah, mano, você tá muito diferente aí, tá louco, velho. Vamos dar choque. Aí a galera tomava choque lá. Hoje em dia parece que estão tendo estudos, não me aprofundei, né, para ver essa questão do choque aí, que, enfim, sei lá, não me aprofundei. Mas antes era um negócio que, pelo que eu sei, né, deixava o pessoal com o cérebro realmente frito. E aí a demanda, né? Demanda pessoas estranhas sujando o planeta e então a gente precisa limpar. Deixa eles dócil, dá um choque neles aí para eles esquecer tudo, dá um choque quem é gay também, que ele vai todo mundo ficar suave, né? E aí daí surgiu o manicômio, né? Que colocou pessoas pobres, pessoas negras, pessoas gays para serem curadas. Porque é isso, não se coloca em questionamento. Por um lado, não se coloca em questionamento, né, se essas coisas são patologias, e por outro lado, também é uma forma de servir, uma higienização, né? Eu não sei se é assim que fala, mas uma tentativa de higienizar a população para que só tenha pessoas padronizadas, pessoas brancas na rua, que pensam direito e não violentam. E a questão não é nem não violentar, né? Porque que se você tem dinheiro e violenta, não é um problema. A questão é você ser preto, pobre e violentar. Daí você está deixando a cidade feia. Realmente, né? Porque os hospícios eram realmente depósitos dos marginalizados, né? Eu acho que então a questão é que tudo aquilo que nós dizemos como patológico é sempre patológico a partir de tal ponto no tempo, né? Eu lembro de ter tido uma aula com a Cristina Matar e ela falando justamente que o Kierkegaard ele não era depressivo, o Kierkegaard era melancólico. Mas por que o Kierkegaard era depressivo e ele não era melancólico? Ora, porque na época que o Kierkegaard viveu, não existia depressão, né? Não se tinha a patologização daquele jeito, né? E isso parece, eu acho que, talvez para quem olhe de fora, né? A coisa mais sem sentido do mundo, né? Porque, olha, nós descobrimos essa doença agora. Mas se nós olharmos para trás e analisarmos a história de novo, nós vamos encontrar ela lá, né? Com certeza. Só que a questão, né, o que tá em jogo aqui, né, é que a, a patologia, ela nasce a partir de um nexo de sentidos estruturais, né? Tudo bem, se hoje, olhando para trás, o Kierkegaard seria depressivo, né? Só que, olha, o mundo dele não era organizado interno ao redor do sentido da depressão. Ele não havia a lida com isso do mesmo jeito. As pessoas não lidavam com aquilo do mesmo jeito, sabe? Você tem que questionar algo num lugar que não existia. É literalmente uma... Esqueci o nome. Quando algo quando você fala algo que está fora do tempo, é igual alguma coisa. Ah, Agora, como é que é? Algo que está fora do tempo? é, Desconexo? é, não é desconexo.
É quando você coloca algo que está fora... Dissonante? Não, algo que tem no seu tempo presente, só que não existia no passado. Não é a temporalidade. É alguma coisa... Presença? Não. Eu não sei. Cara, eu não vou lembrar agora. Deu para entender o conceito. Tem no presente, não tem no passado. Porque o nexo de estruturação é que organiza o mundo, né? Então não adianta eu olhar para trás e dizer que tal pessoa em tal época tinha depressão. Ora, ela tinha o que a pessoa na época dela já tinha. Assim, sinceramente. Porque a maneira de vida vai ser completamente diferente. Então, mas hoje tem a tentativa de olhar para o orgânico, né? Eu falaria, ó, se você olhasse para o orgânico de Kierkegaard, você veria que ele tinha depressão. E acho curioso também essa questão de hoje em dia, né? A questão da depressão e da ansiedade. Eu tomei remédio para depressão ano passado, por 6 meses, e aí eu, doido, tirei do nada, né? Não pode fazer isso, pelo que eu sei. Mas eu tirei do nada. Descobri depois que eu não podia tirar do nada. E o quanto que, assim, não quero também diminuir demais a um pensamento só. Mas o quanto também cria uma postura, assim, de aceitação e tem uma receita, que a receita é o remedinho, né? A receita é o remedinho. Eu tenho ansiedade. Aí as pessoas tentam conversar com a pessoa, tentar entender ou ajudar de alguma forma e, tipo, a resposta, na verdade, é só o remédio que vai dar. Ou o psicólogo também, o psicólogo entende melhor das coisas, né? Mas enfim. Quanto a essas questões também são uma postura de tipo, eu tenho uma forma certa de lidar com isso. A forma é essa. Mas, enfim, perdi um pouco no pensamento. A palavra que eu estava procurando era anacronismo. Caraca. Lembrei, né? Quando você fala algo fora do tempo. Luiz! Ô, Luiz. Então, eu acho que a questão aqui é o fato que você pressupõe que você já compreende o mecanismo do que está acontecendo, né? Porque alguém que pode ter todos os sintomas depressivos, ela também pode ter algum problema da tireoide que mexe completamente com o funcionamento do organismo, da do metabolismo, desregula o humor. Assim, né? Essa ideia de você pressupor que você sabe algo sem fazer uma investigação por completo pode levar a vários caminhos errôneos. A um diagnóstico diferencial errado, né? Porque você pressupõe que aquilo... É verdade. Aí entra uma questão interessante também, que é... mas aí já tô sendo... eu já vou viajar demais. Que é a questão da gente afirmar as coisas sem saber, mas aí alguém tem que saber. E aí essas pessoas que sabem, no caso da, sei lá, psicólogos e psiquiatras, eles deviam saber com qualidade. Não falando que não saibamos, né? Mas, enfim, a psicologia é um campo novo, não pode tomar ela como algo pronto, algo 100%. É um pecado fazer isso. E é um negócio que tem que estar em constante questionamento. Até essas coisas que já são colocadas como certas, com certeza devem ser questionadas. Sem dúvidas. Eu acho que a questão, então, é você poder
descobrir e entender as coisas e quanto elas são da maneira que elas são, né? Mas é o que ele falou, que eu falei semana passada, né? Se aproximar do fenômeno enquanto tal, né? Ou seja, enquanto tal está enquanto tal, ou seja, na maneira disposta no tempo, tal coisa se encontra, e a partir disso você vai fazer a sua descrição, vai experienciar as coisas, né? Porque você não tem toda essa capacidade de previsibilidade que dizem que a ciência tem, né? Tu consegue dar um exemplo desse negócio que você falou do fenômeno? De um caso, sei lá. Ora, posso te dizer assim, eu estou na frente do computador, mas eu só estou na frente do computador enquanto eu estiver na frente do computador. Isso pode ser mentira daqui a ser errado daqui a 30 minutos. Você embora. Sabe, eu posso dizer então, como você disse, que a homossexualidade era uma patologia. Ela foi uma patologia enquanto ela foi uma patologia. Agora ela já não é mais uma patologia. É a mesma coisa de você falar que, apesar de que hoje nós entendemos que não é. Ora, mas numa época foi. Há quem acha ainda, né? Pra quem acha ainda, né? Não, enquanto tal, porque aquela pessoa, né? Sim. É isso que é o bacana da fenomenologia, né? Estudar o fenômeno em si, sem uma forma de generalizar. É um trabalho árduo. Mas, né? Requer muito improviso, muito gingado, muito improviso. Improviso naquelas, né? Mas saber olhar para o fenômeno, né? Um improviso sem banalidade. Exatamente. Tudo é improviso, né? Qualquer lida é improviso. A partir do momento que a gente já tem as leis, né, que ele falou lá, a gente não tem improviso, a gente já tem lá, ó, papel. Vamos distribuir esse livro aqui para todo mundo ficar curado. Leiam. Ah, tenho isso daqui, senhora. Tá aqui, ó, no livro já. Mas Ali o enfim. resultado da sua vida. Boa sorte daqui para frente. Eu falo essas coisas, mas nem eu acredito, né, que essas ciências naturais lidam de forma tão radical assim com as Não, questões. não mais. Não mais. Um dia, talvez, elas já tivessem esse preceito, mas eu acho que não mais. Bom, por mim é isso por hoje. Eu tive também um pensamento lá da... Enfim, não vem ao caso. Por mim é isso. Tá bom. Muito... Posso finalizar? Se despede primeiro, por favor, para todos nós nos Tchau, despedirmos. gente. Bom, gente, obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo até agora. Pode deixar um comentário no YouTube. Se quiser comentar alguma coisa, eu vou ver o comentário algum dia, algum ano. Talvez esse ano seja 2025. A gente discute. Comecei a deixar agora o negócio de inscrito aqui e a playlist aqui para os outros vídeos. Em algum lugar da tela deve estar aí no meio. Então, se quiser acompanhar os outros 8 vídeos, a gente já está em 9. Meu, nem deu para perceber os encontros passando. A gente já está no 9º encontro. Então, se quiser ver os outros, fique à vontade. A conversa é desse tipo. E é isso. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.